Jesus ben Ananias. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Em 62, um louco chamado Jesus, filho de Ananias camponês, é preso e levado ao governador romano Albino. Esse louco gritava insistentemente palavras de mau agouro no templo de Jerusalém. Albino declara-o louco e deixa-o ir embora. Joséfo escreveria assim no seu livro Guerra dos Judeus. Mas um outro portento foi ainda mais assustador. 4 anos antes da guerra, quando a cidade desfrutava de grande paz e prosperidade, um tal Jesus, filho de Ananias, um rude camponês, veio à festa na qual todos os judeus costumam erguer tabernáculos a Deus. Entrando no templo, pôs-se subitamente a gritar: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e o santuário, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra todo o povo. Depois percorreu todas as ruelas dia e noite com este grito nos lábios. Alguns dos principais cidadãos, furiosos com estas palavras de mau agouro, prenderam-no e castigaram-no duramente. Mas ele, sem uma única palavra em sua defesa ou para os ouvidos do que lhes batiam, continuou com os seus gritos. Os magistrados levaram-no ao governador romano. Apesar de flagelado até aos ossos, não implorou misericórdia nem derramou uma lágrima, gemendo entre cada chicotada. Ai de Jerusalém! Sempre que Albino, o governador, lhe perguntou quem era, de onde via e por que dava aqueles gritos, ele nunca lhe respondeu, reiterando incessantemente as suas lamentações pela cidade, até que Albino o declarou louco e o deixou ir embora. Em 66 é iniciada a revolta dos judeus, a primeira guerra dos judeus contra os romanos. Esta guerra resultou na destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum. Joséfo completaria assim a sua descrição de Jesus ben Ananias. Durante todo o período que antecedeu a inclusão da guerra, nunca se aproximou de nenhum dos cidadãos, nem lhes dirigiu a palavra. Mas todos os dias, como uma prece que tivesse decorado, repetia o seu lamento. Ai de Jerusalém! Não amaldiçoava os que diariamente lhe batiam, nem abençoavam os que lhe davam comida. A todos respondia apenas com o seu melancólico presságio, e os seus gritos eram mais altos durante os festivais. E assim continuou as suas lamentações durante 7 anos e 5 meses, sem nunca exaurir as vozes nem as forças, até que durante o cerco, depois de ver comprovado o seu augúrio, morreu. Num dia em que percorria as muralhas, aos gritos lancinantes de ai da cidade, ai do povo, ai do templo, ao acrescentar e ai de mim, foi atingido por uma pedra atirada por uma balista, e morreu instantaneamente com estas palavras nos lábios. Em 70, Jerusalém e o seu templo são destruídos por Tito. O judaísmo ficaria sem a sua principal peça, o Templo de Jerusalém. Esta vitória sobre os judeus deu a Tito o tema para o seu Arco do Triunfo em Roma. Nesta edificação, ele mandou gravar na pedra imagens do saque de Jerusalém. Então o que está aqui em causa são os paralelos entre Jesus, filho de Ananias, e Jesus de Nazaré. Ambos chamam-se Jesus, ambos vieram a Jerusalém durante uma grande festividade, ambos gritaram no templo, ambos profetizaram a destruição de Jerusalém, ambos foram detidos por judeus, ambos foram açoitados por judeus, ambos foram açoitados por romanos, ambos foram julgados pela autoridade romana, nenhum deles disse alguma coisa quando interrogados, nenhum deles foi condenado pela autoridade romana. Portanto, as diferenças são poucas entre os dois personagens.